falei do testemunho, Deus já está falando. O testemunho ali da irmã Miriam já falou comigo, enquanto o evangelista Ivo estava aqui, também em cima, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, já estava falando comigo, e já havia uma sintonia naquilo que eu vou pregar esta noite. Abram as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, de capítulo 1. 2 Samuel, de capítulo 1. Primeiro, 2 Samuel, de capítulo 1. Todos que encontraram, digam amém. Hoje eu trouxe uma Bíblia minha, que eu uso ela também para estudar. Talvez vai estar um pouquinho diferente, mas a palavra do Senhor é a mesma. Decidi trazer essa Bíblia hoje, porque eu vou entrar num tema delicado, e não gostaria que os irmãos fossem embora sem um alimento do Senhor. Eu gostaria que todos os irmãos entendessem o propósito de Deus esta noite. A palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, de capítulo 1, nos diz da seguinte maneira: depois da morte de Saul, Davi voltou a Ziclag, após a vitória sobre os amalequitas. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, já louvamos o seu nome, Pai, já engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, porque bem sabemos, ó Pai, que só tu, Senhor, é merecedor, Senhor, de toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor. Só tu, Senhor, é merecedor, Senhor, dessas vidas, dessas almas que estão rendidas, Senhor, aos teus pés. E nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha me usar, ó Pai, como o menor vaso desta casa, Senhor, ó eterno e poderoso Deus, para trazer um alimento espiritual da sua parte, ó Pai, o maná que desce do alto céus, que é a tua palavra, Senhor. Bem sei também, Senhor, que somos barro em tuas mãos, Senhor, e o lugar mais alto que podemos chegar junto da planta dos teus pés, ó Pai. Então neste momento, Senhor, retira as escamas, Senhor, dos olhos dos teus filhos, ó Pai. Abra, Senhor, os olhos para que eles possam enxergar com olhos espirituais e não com olhos mais carnais, Senhor, para que o teu rebanho, que as tuas ovelhas venham sair da tua casa alimentados, ó Pai. Ó eterno e poderoso Deus, assim, Senhor, já te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade. Os irmãos podem se assentar, dando a rica salva de palmas para o Rei Jesus. Glórias a Deus, santo, santo, santo é o seu nome. A palavra do Senhor nos diz que depois da morte do rei Saul, Davi voltou àquela cidade após a vitória sobre ali os amalequitas. A Bíblia também nos fala no versículo 2, que estando ali Davi, ao terceiro dia, veio um homem até Davi, que havia saído do arraial, que havia saído do meio da guerra lá do rei Saul. E a Bíblia Sagrada nos diz que este homem chegou e se pôs ali à frente de Davi, com os vestidos rotos e com terra sobre a sua cabeça. Só para que os irmãos entendam essa parte, vestido rotos e com a terra sobre a cabeça. No livro de 1 Samuel traz uma menção também sobre este fato. Quando a arca de Deus ali foi tomada pelos filisteus, e os 2 filhos de Eli foram mortos. Saiu um homem do campo de batalha também, saiu um homem que estava guerreando lá no meio do arraial, para da mesma forma, com os vestidos rotos e com a cabeça coberta de terra, para dar a notícia ali para Eli. Então a pessoa, quando se apresenta dessa forma, com as vestes, com as roupas rasgadas e com a cabeça coberta de terra, significa que é uma pessoa enlutada, que é uma pessoa que está de luto. E nesse momento a Bíblia nos diz que veio um homem lá
da guerra que Saul estava guerreando. E esse homem se apresentou ali a Davi com as roupas rasgadas e com terra na sua cabeça. A Bíblia Sagrada nos diz que esse homem se lançou ali na frente de Davi no chão, e ali ele abaixou a sua cabeça em sinal ali de submissão, em sinal ali de apoio, de humildade, de reverência a Davi, porque aquele homem sabia que Saul, o rei Saul havia morrido. Quem sucederia ali, quem tomaria conta do reino de Israel seria Davi. Então ele falou, então agora eu estou me prostrando aqui, na frente do próximo rei de Israel. Ele já sabia, porque ele já tinha visto Saul morto. Oh, eterno e poderoso Deus. Aquele homem se colocando ali na frente de Davi. Davi logo perguntou, de onde tu vens? E o homem respondeu, eu venho do campo de batalha. Eu escapei do exército israelita. Então Davi perguntou, e como foi lá? E o homem falou, houve grande derramamento de sangue. Muitos morreram, assim como o rei Saul e o seu filho Jonatas. Davi então questionou mais uma vez, como sabes tu que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? E o homem disse, cheguei por acaso até a montanha de Gilboa, e o rei Saul estava encostado sobre a lança da sua espada. Eis que carros e capitães e cavaleiros estavam se aproximando para pegá-lo. E Saul, olhando para trás, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse, eis-me aqui. Saul então perguntou, o rei Saul então naquele momento perguntou a este homem, quem és tu? E ele respondeu, sou amalequita. E o rei disse, mata-me, pois angústias têm me cercado. Então eu me arremessei-me e o matei, pois sabia que o rei Saul não teria condições de sobreviver. Então tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia em seu braço e as trouxe aqui a meu senhor Davi. Então aquele homem contou que o próprio rei Saul, quando viu que estava sendo cercado, pediu para que aquele homem o matasse. E ele disse a Davi que ali ele retirou a coroa do rei e o bracelete ao qual Saul estava no braço, e levou até Davi. Glórias a Deus. Então naquele momento a Bíblia Sagrada nos diz que apanhou Davi as suas vestes e rasgou, como também todos os que estavam com ele. Naquele momento que Davi recebeu a notícia que o rei Saul estava morto, a Bíblia Sagrada nos diz que em forma de luto ele rasgou as suas vestes, e todos ali que o serviam, que estavam ali no momento com Davi, também fizeram o mesmo. Eles tinham esse costume mesmo. Em 2 Samuel, Davi, quando lamentou a morte de Abner, e falou a Joabe e a todo o povo que estava com ele para rasgar as roupas em forma de luto. Então eles tinham mesmo esse hábito. E o que me chamou ali, a atenção ali, na vida de Davi naquele momento, é que homens e o exército de Saul, eles tentavam capturar e matar a Davi. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Davi não via aqueles homens como inimigos, não via aqueles homens como inimigos, não, e sim como homens que pertenciam a Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha temor ao Deus Altíssimo. O temor de Davi era tão grande ao Deus Altíssimo, que a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel nos relata, de capítulo 24 e 26,
que Davi teve oportunidade de ferir a Saul e não o fez. Davi e os seus prantearam, choraram e jejuaram até o entardecer por Saul, Jonatas e o povo que havia morrido do Senhor. Davi teve oportunidade de matar, de ferir aquele que o perseguia, mas sabia que ele foi levantado pelo Deus Altíssimo. Então Davi não tocava na vida de Saul. Oh, eterno e poderoso Deus. Glórias a Deus. No versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que Davi perguntou de onde era o mancebo, e ele falou: sou filho de estrangeiro, amalequita. Davi perguntou: como tu não temeste estender a sua mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi naquele momento ordenou que o matassem e disse: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Estranho, né, irmãos? Então Saul estava perseguindo a Davi, o exército de Saul ali perseguia Davi. Um mancebo, um amalequita, se apresenta a Davi e fala que matou Saul. Normalmente ele seria recompensado. Talvez foi isso que passou pela cabeça daquele homem. Mas não. O temor de Davi era tão grande que naquele momento ele ordenou que matasse aquele homem. Oh, glórias a Deus. Ali foi uma prova de que Davi não tinha nada a ver com a morte de Saul, e não recompensou o amalequita. E matou mesmo, mandou matar mesmo. E ali quando ele fala no versículo 16, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, é que o próprio amalequita, ele era o principal e único responsável pelo derramamento de seu próprio sangue, pois ele havia confessado ali que matou Saul, um rei levantado pelo Senhor. O que me chama a atenção nesta palavra, que é onde eu vou iniciar agora a minha pregação, não foi o comportamento, a atitude de Davi, não foi quando Davi mandou matar ele, não foi quando Davi recebeu ali a notícia de que Saul estava morto, mas o que me chama a atenção, e o Espírito Santo de Deus me inclinou para esse lado da palavra, é sobre a vida ali do amalequita. Então podemos dizer, observando que o amalequita, ele cometeu um tríplice pecado: mentira, sacrilégio e roubo. Esta noite eu gostaria de tocar nesses 3 pontos: mentira, sacrilégio e roubo. Mentira. A Bíblia Sagrada nos traz uma vericidade, ela nos traz aqui um relato de que o que aquele homem disse a Davi, que ele havia matado Saul, era mentira. No livro de 1 Crônicas, de capítulo 10, de versículo 4 e 5, a palavra do Senhor nos diz que Saul estava em grande dificuldade, lutando ali com os seus inimigos. Então Saul olhou para um lado e havia um moço junto com ele, guerreando junto com ele. Era um parceiro dele, era um serviçal dele, um ajudante dele. Então Saul, o rei Saul, falou para esse ajudante: depressa, tira a tua espada e me mate, antes que eu seja maltratado por esses homens que vêm aí, que não temem ao Deus Altíssimo. Mas o ajudante ali, aquele moço, ficou com tanto medo de cumprir esta ordem, que não o fez. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que próprio Saul pegou a sua própria espada e caiu sobre ela, de modo que ela atravessasse o seu corpo, assim o matando. Glórias a Deus. Então, aquele homem cometeu um pecado, ele mentiu. Sobre mentira,
a palavra do Senhor nos diz em Atos 5, que Pedro e João ali, eles andaram curando em nome do Senhor Jesus e ensinando ao povo que Jesus havia sido ressuscitado por Deus. Então João e Pedro começou a ser perseguidos. Então, junto com aqueles que acreditavam que já chegava num montante de mais ou menos 5.000 pessoas, a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles homens estavam orando ao Deus Altíssimo. E ela também nos relata que quando acabou a oração, a terra tremeu. A Bíblia Sagrada nos diz que a terra tremeu e todos que estavam ali naquele momento, receberam ali e foram tomados pelo Espírito Santo do Senhor. A Bíblia também nos ensina que a partir daquele momento, eram só um corpo para aquele povo. Pois quando eles vendiam algo, alguma propriedade, alguma fazenda, terras, eles levavam ali o valor, aquela quantia à mão dos apóstolos, para que viessem dividir entre todos. Então aquele povo começou a ser um corpo só. Então aquele povo começou a andar em unidade e crescer, porque Deus se agradava disso. Então eles vendiam um território, uma casa, pegavam todo o valor, entregavam na mão ali dos apóstolos, que faziam a divisão conforme a necessidade de cada um. Então começou que não existia o maior e o menor, o que tem mais dinheiro, o que tem menos dinheiro. Ali eram todos iguais, começou a ficar tudo igual, não havia uma desigualdade social, e Deus se alegrava disso. Glórias a Deus. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa, venderam a sua propriedade e tiraram parte do valor para eles, e o restante daquele valor entregaram aos apóstolos, dizendo: este é o montante total da nossa propriedade. E eles reteram ali parte do valor com eles. E naquele momento que eles se apresentaram ali aos homens de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro questionou: Rei Ananias, por que tu deixaste Satanás entrar em teu coração dessa forma? Porque a propriedade era sua, Ananias. Você vendia se você quisesse, se você não quisesse vender, você retia para ti. Se você não quisesse ofertar tudo, você não precisava ofertar tudo, mas você não precisava ter mentido, Ananias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando mentimos, não mentimos para os homens, mentimos para Deus. E ali completou Pedro: Ananias, tu não mentiste para nós homens, porque quando tu mentiste, tu mentiu para Deus, Ananias. Porque tu deixaste Satanás entrar no seu coração desse jeito. E assim não é diferente nem comigo e nem contigo, porque somos homens carnais, e se acontecer de mentir, a Bíblia Sagrada nos alerta, nos avisa, nos ensina, nos cobra, nos mostra, que quando nós mentimos, é como se Satanás tivesse entrado no nosso coração, porque o que sai da nossa boca é o que o coração já está cheio, é o que o coração já está carregado. Então, como nós mentimos, não mentimos para os homens, mentimos para Deus, porque somos reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristos. Oh, glórias a Deus. Aí eu vi a irmã Miriam ali, várias vezes aqui, dando testemunho dela, ela falava: irmãos, eu não sou mentirosa, e Deus estava confirmando a palavra ao qual eu ia pregar, através da boca da irmã. Glórias a Deus. Primeiro pecado, mentira. O segundo, sacrilégio. A palavra sacrilégio, a sua definição significa um pecado grave contra
coisas sagradas, contra aquilo que foi consagrado a Deus, profanação de lugares, objetos e pessoas. O que é profanação? É tudo aquilo, uma atitude irreverente contra a pessoa ou algo que merece respeito. Então aqui falou sobre lugares, objetos, pessoas. Lugares. A igreja merece respeito. Por isso que devemos guardar os nossos pés quando pisarmos no templo do Deus Altíssimo. E as pessoas merecem respeito, que foram consagradas ao Senhor? Bispo, pastora, presbítero, corpo de obreiros, os membros merecem respeito. E fala também dos objetos. Eu posso citar essas cadeiras, posso citar esses instrumentos. Tudo aqui foi consagrado ao Senhor. Esse púlpito aqui foi consagrado ao Senhor. O azeite ao qual nós oramos e determinamos vitória e cura foi consagrado, foi apresentado ao Senhor. Não devemos tocar de qualquer forma naquilo que é santo, a Bíblia está falando. Oh, glórias a Deus. No livro de Daniel, de capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz que um certo rei chamado Belsazar teve um dia uma grande ideia de dar uma grande festa apenas para a alta sociedade, com mais ou menos 1000 convidados. E quando estava ali curtindo a festa dele, estava tudo muito bom, tudo muito belo com seus convidados, com o palácio dele cheio de prostituta, bebendo, servindo a outro Deus. Ele teve uma ideia, chamou o serviçal dele e pediu que fosse buscar todos os utensílios, todos os vasos, as taças de ouro e de prata, que foram retirados lá do templo de Deus em Jerusalém, quando foi destruído. Se estava dentro do templo do Senhor, aqueles utensílios, aquelas taças, aqueles vasos estavam consagrados a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que durante a festa eles pegavam aquelas taças, aqueles vasos e se fartavam e bebiam. E ali eles prestavam culto e louvores a outros deuses, a Deus de ouro, a Deus de prata, a Deus de ferro, a Deus de madeira, a Deus de pedra, que nada podem fazer por eles. E ali foi o limite. Deus, olhando aquilo ali, já não estava se agrandando, mas ali ele excedeu o limite. Porque se tem um que é justo, é o Senhor dos exércitos de todas as nações. Glórias a Deus. Podemos burlar a justiça, podemos burlar, podemos ali dar um jeito na justiça do homem, na palavra do homem, mas quando se trata da palavra da justiça do Senhor, a régua do Senhor passa com precisão na minha e na sua vida. A balança do Senhor é muito precisa. E Ele é justo, é um Deus justo. O eterno e poderoso Deus, naquele momento ali, chegou no limite máximo. A Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento, o Deus Altíssimo, o Criador, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, enviou dedos de uma mão misteriosa para escrever na parede do palácio do rei. E ali a Bíblia Sagrada nos diz que aquela mão começou a escrever. E todos ali naquele momento parou e ficou olhando. Todos ali conseguiam ver o que estava acontecendo. E a mão escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ali aquele homem chamou todos os adivinhos da época. O rei Belsazar mandou que todos entrassem, todos os feiticeiros.
Ninguém podia ali entender o que estava escrito ali. Porque as coisas que vêm do Senhor apenas só podem ser reveladas para aqueles que estão firmados na rocha, para aqueles que estão com Cristo, para aqueles que estão com os pés firmados no Senhor. Oh, eterno e poderoso Deus! Glórias a Deus! Então ali foi passando a situação e foi se apertando até que chegou ao ouvido, ao conhecimento da mãe dele, e ela falou: tem um que pode traduzir o que está escrito ali. Até que buscaram Daniel, eu estou encurtando, mas até que buscaram Daniel e colocaram ali na presença do rei, e ali ele prometeu um monte de coisa para Daniel, e Daniel não queria nada. Então Daniel, um servo do Senhor, do Deus Altíssimo, traduziu o que estava escrito ali. Mene, mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tequeu, foste pesado na balança do Senhor e achado em falta. Faltou peso, rei Belsazar. Enquanto a festa estava boa, enquanto eles estavam bebendo, enquanto eles estavam curtindo, estava tudo bom. Enquanto eles estavam ali adorando Deus de ouro, Deus de prata, Deus de madeira, Deus de pedra, Deus de ferro, estava tudo bom. Mas quando Deus colocou ele na balança, ele falou que foste achado em falta. Que o reinado dele ali, já tinha dado. Parsim, o seu reinado, o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. E a Bíblia Sagrada, para a honra e glória do Senhor, nos diz que na mesma noite o rei foi morto e Dario começou a reinar. Quando mentimos, não mentimos para os homens, mentimos para Deus. Não devemos tocar naquilo que é santo ou algo que foi consagrado ao Senhor. Agora eu começo a ver a minha vida e a tua vida. Eu começo a enxergar vocês como olhos espirituais e falando que vocês são vasos ungidos do Senhor. Não importa a perseguição, não importa quem está te incomodando, não importa quem está na sua cola, não importa quem está te atrapalhando, mas hoje, esta noite, diz o Senhor de todos os exércitos e todas as nações: ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar naquilo que foi apresentado para mim, ai daquele que tocar naquilo que foi consagrado para mim. Você é vaso de Deus. Você é vaso de Deus, 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 glórias a Deus. Ai daquele que tocar naquilo que foi dado ao Senhor, apresentado ao Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele homem, ele tocou no rei Saul. Apesar do rei Saul estar morto, foi um rei levantado por Deus. Então deixa que Deus toca. E ali ele violou, ele cometeu um grande pecado contra o Senhor, retirou a coroa do rei. Não foi ele que coroou o rei. Por que ele tirou a coroa do rei? Retirou a coroa do rei, retirou o bracelete. Agora o terceiro ponto ao qual quero tocar esta noite: roubou. Então eu trouxe a minha Bíblia aqui para os irmãos entender melhor essa parte, que é uma parte mais delicada. Mas vamos lá. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Então eu estudando ali a Bíblia, sobre a palavra ao qual eu trazeria esta noite, a própria palavra do Senhor, os próprios estudos ali me inclinaram e me levaram até o livro de Malaquias. Oh, eterno e poderoso Deus! No livro de Malaquias, de capítulo 3, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: pois eu
Sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente destruídos. Desde o princípio, vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Você, porém, tem roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas dos céus, e derramarei uma bênção tão grande, que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos Exércitos. Então é uma promessa para mim e para a tua vida. Onde nós vimos muito essa palavra? Quando vai recolher oferta. Não gosto de pregar sobre oferta, não gosto de pregar sobre dízimo, não gosto. Mas eu não prego mais o que eu quero pregar, mas eu prego aquilo que o Senhor me manda. Porque eu aprendi que quando eu prego aquilo que o Senhor me manda, a responsabilidade não é mais minha, mas é do Deus Altíssimo. Então gostaria que os irmãos entendessem que naquele momento ali o homem roubou aquele homem. Roubou aquelas coisas. E Deus me levou até este livro. E quando você fala de dízimo, quando você fala de oferta, é meio complicado. Semana passada, eu passei na rua da minha mãe ali, eu tinha um compromisso com meu irmão Magno, e ele tinha um compromisso comigo. E nós fizemos de tudo para ter dado certo, mas não deu. Por quê? Porque assim quis o Senhor. Então, no outro dia, eu fui me encontrar com meu irmão. E eu subi da rua, eu encontrei um velho amigo meu de há muito tempo, e eu parei um pouco ali para conversar com ele. E ele falando: Melk, num determinado ponto da conversa, eu não sei o que acontece comigo. Eu recebi uma PLR lá na empresa, eu recebi o salário, recebi não sei mais o que, peguei mais um dinheiro de um carro, eu recebi mais de 10 mil reais, eu peguei mais de 10 mil reais. Não me pergunta onde foi esse dinheiro, que eu não sei onde foi esse dinheiro. Eu não sei. Porém, a família dele serve a Deus, mas eu não sei de que forma que acontece onde eles servem a Deus. Como que eles dizimam, como que eles ofertam. Mas eu acho que eles não trabalham com dízimo. Mas naquele momento ele reconheceu. Ele falou: tem um devorador na minha vida. Glórias a Deus. E ali eu comecei a conversar com aquele homem. Comecei ali a conversar com ele, contar testemunho, e ele começou a chorar, porque ele falou: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Ele falou: tem um devorador na minha vida, entra dinheiro, eu não sei onde vai, eu não sei, some tudo. É eu, minha esposa e meus filhos só, a gente não paga aluguel, eu não sei o que está acontecendo. E eu falei: eu sei o que está acontecendo, e sei quem pode resolver o seu problema. Quem pode resolver seu problema é Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque com Deus o pouco se torna muito. Porque eu acredito na multiplicação dos pães e dos peixes. E eu abro a minha vida pessoal, abro a minha intimidade aqui esta noite. Falar: Diácono Melk, mas agora você está numa empresa, trabalhando numa empresa muito maior do que a qual você trabalhava. Você foi abençoado, por isso que você está falando dessa forma. Não, pelo contrário. A empresa é muito maior mesmo. Porém,
A minha parte financeira caiu muito, minha e da minha esposa. Mas eu sou uma pessoa que acredito que o pouco com Deus é muito. Que Deus tem me sustentado. Porque eu acredito no voto que eu fiz ao Senhor, antes de me tornar crente, antes de me tornar servo do Senhor, antes de me tornar obreiro do Senhor, ainda quando moço, ainda quando bem jovem, próximo dos 20, 21 anos. Mesmo sem a igreja. Não ia à igreja, não conhecia da palavra do Senhor, mas a minha mãe me ensinou a ter temor ao Senhor. Minha mãe já havia ensinado a ter temor ao Senhor, e eu sabia que Deus existia e que Deus fazia por mim, e cuidava e me livrava. Então já havia uma semente plantada, e uma certa vez eu fiz um voto com o Senhor, e há mais de 10 anos eu cumpro esse voto sem falhar, mês a mês. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Eu cumpro mês a mês, desde muito jovem. Aí sabe o que aconteceu? Aí vem fartura sobre a minha vida. Que semente você tem semeado? Que planta você escolheu ali? Que semente da planta você escolheu? Para você plantar, para colher mais tarde. Eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. Nós não pagamos aluguel, mas nós pagamos uma prestação muito alta do apartamento. Sabe? E Deus falou para mim, eu, teu Deus, vou fechar a tua porta. E fique em paz que eu cuidarei de ti e dos teus. E não te preocupes, porque não vai faltar fartura na tua casa. Porque eu vou manter o seu celeiro farto, filho meu. E a fartura foi tão grande, mas tão grande durante esse 1 ano e 3 meses, que chega sobrava. Que comíamos e bebíamos do melhor. E Deus ainda abençoou a nossa vida de tal forma, que ainda abençoava, vai lá, a gente ia, vai lá, abençoa lá, e não faltou. Sabe por quê? Porque eu acredito na multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe? Para mim não importa, falar, mas Diácono Mel, que você tem um carro velho, eu chamo ele de cicatriz. Os irmãos já podem imaginar por quê, mas o seu carro é velho. Mas não me importa. Eu não choro por ter um carro novo. Eu não choro para ter uma casa maior. Eu não choro para ter um apartamento com 2 vagas na garagem, um condomínio com piscina. Não, eu não choro. Eu choro quando acontece o que aconteceu esses dias, a semana passada. Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta um pouco da igreja, eu estava estudando, peço desculpa para os irmãos, que eu passei 4 meses fazendo um curso e não estava podendo comparecer aos cultos, e como eu pegava o carro, não dava para minha esposa vir também, então travou um pouco a vida dela também, mas amém. Aí sabe o que acontece? Você começa a se afastar um pouco da igreja, fica mais difícil. Por quê? Porque a comunhão que você tem aqui dentro, você não consegue ter dentro da sua casa. Mas como assim? Porque você não consegue, aqui você consegue ficar 2 horas louvando, prestando atenção na palavra. Na sua casa você não consegue. Não fala para mim que você consegue, porque você não consegue ficar 2 horas louvando e engrandecendo o nome do Senhor, em espírito, em verdade, e ouvindo e aprendendo da palavra. É muito difícil. É uma televisão ligada, é o filho que pede uma coisa, é o marido que pede uma coisa, é a esposa, não dá. E eu já estava com o coração ali meio fechado. Mas eu não me alegro por não ter, ali eu não choro por não ter um carro novo. Mas eu choro o que aconteceu a semana passada. Demos carona por uma serva de Deus, rica lá para as terras, lá mais. E quando aquela mulher no outro dia encontrou com a minha esposa, ela falou, que bênção andar no carro de vocês. Eu choro quando as pessoas reconhecem que eu e minha esposa servimos ao Senhor. Eu choro quando as pessoas conseguem ver Deus na minha vida e na vida dela. Não pelo que nós temos, mas pelo que nós possuímos, que é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que ela falou, pastor?
Deus é testemunha que não é para me engrandecer, porque eu sei que sou pó nesta terra. E o dia que Deus quiser me assoprar, quiser me recolher, Ele vai recolher. Oh, eterno e poderoso Deus, e aquela mulher falou, faz tempo que eu não dormia em paz. E depois que eu andei no carro de vocês, lá no Cicatriz, ó, tudo arrebentado, eu senti uma paz tão grande, eu tive um sono tão gostoso, eu tive um sono tão profundo. Aí sabe o que acontece quando as pessoas me visitam e vão à minha casa? Eles não conseguem ir embora. Não é porque eu fica, é porque não, é porque é agradável. É porque o Espírito Santo habita naquele lugar. Não importa se não tem 3 quartos, piscina, 2 carros na garagem, não importa. O que importa é a presença do Senhor estar naquele lugar. Que aquele lugar foi consagrado um dia ao Senhor, ao Deus Altíssimo. E as pessoas chegam lá para tomar um café, saem 4 horas da manhã. E é por isso que eu choro. Porque Deus é na minha vida. Mas se tiver um irmão que quiser abençoar aí com a casa, com piscina e um carro novo, eu aceito também, viu? É de Deus. Não retém não, que Deus te pega, Jeová te pega. Glórias a Deus. Então gostaria que os irmãos entendessem como é fácil. De repente a pessoa fala, eu dizimei, mas aí quando chega no outro mês fala, nossa, faltou R$50 para aqueles R$50 do dízimo. Misericórdia, irmão. Você não está dando, você está devolvendo. Quando eu falo de dízimo, quando eu falo de oferta, você está devolvendo para o Senhor. Oh, glórias a Deus. Deixamos, Silvana, de dizimar um mês que seja, desde quando nós viemos para a casa do Senhor? Não me falta nada, pastor. E por que o irmão então não tem uma chácara, uma casa de campo? Porque tem coisas que não é para vir para a minha vida, para mim administrar. Porque eu não vou conseguir administrar. Então Deus sabe o que pode vir na minha vida, Deus sabe o que pode vir na vida do presbítero, na vida da pastora, na vida do bispo. Deus sabe o que conseguimos administrar. Oh, glórias a Deus. É muito sério esse negócio de dízimo, de oferta. É importante a gente conseguir. E deve falar, esse mês eu estou apertado, eu não vou não, não vou dizimar não, 50, 40, assim, não importa quanto. Mas no mês que vem, eu vou dobrar. Aí não dobra, porque não conseguiu esse mês, o que vai acontecer no outro mês que vai dobrar? Não dobra. Aí a Bíblia Sagrada nos mostra, a palavra do Senhor nos fala, que estamos roubando ao Senhor. Olha que tragédia na minha vida e na tua vida. Olha que coisa pesada na minha vida e na tua vida. É difícil. Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Então a própria palavra do Senhor nos diz que aquele que não abençoa, aquele que não devolve é amaldiçoado. Aí sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com meu amigo lá. Espírito devorador. Aonde coloca a mão seca. Aonde coloca a mão não prospera. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus fala, traga todos os dízimos ao depósito do templo para haver alimento suficiente para manter a minha casa. E ponham-me à prova. Ó Deus desafiando eu e você. Pode abençoar e colocar à prova, que eu duvido que Deus não vai fazer. Mas a partir do momento que você fizer de coração. Ah, Senhor, vou ofertar aqui, Senhor. Mas já está pensando no carro novo. Ah, Senhor, eu vou fazer isso pelo aquele irmão, porque o Senhor vai dar em dobro na minha vida. Não é assim que funciona, não. Com Deus não se barganha, com Deus não se brinca. Racalabra sube alamás. Não é barganha, meu amado, tem que ser de coração. Ah, Senhor, eu tinha 2, agora dei 1, agora só fiquei com 1, mas hoje eu estou precisando de 2.
Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, acho que chegou o momento de você levantar uma oração a Deus, acho que chegou o momento de você ter um particular com Deus, e falar: Senhor, muda, Senhor, o meu cativeiro, Senhor. Sabe por quê? Porque um dia eu fiz essa oração, eu juntamente com a minha esposa, nós oramos: Senhor, muda o nosso cativeiro, Senhor. Senhor, muda a nossa, Senhor, situação, ó Pai, porque eu não quero mais ser abençoado pelos outros, ó Pai, eu quero que Tu venha me dar condições, ó Pai, de abençoar o próximo, Senhor. A partir de hoje eu quero me tornar um abençoador na Tua obra, Senhor. Onde Tu me mandares eu irei, ó Pai. Quando Tu mandares fazer eu farei, Senhor. Não endurecerei o meu coração, nem reterei para mim aquilo que veio de Tuas mãos, Senhor. Porque eu entendi que não mais é meu, não mais é da minha esposa, mas tudo que eu tenho em minhas mãos pertence ao Deus Altíssimo. Oh, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o seu nome. Então aquele homem ali roubou aquelas coisas que não pertenciam a ele e levou ali até Davi para que fosse reconhecido. Cometeu 3 grandes pecados com o Senhor. Eu não sei com quem Deus queria falar esta noite além de mim. Eu não sei com quem Deus queria tratar esta noite, mas esta foi a palavra designada pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu não gosto de pregar esse tipo de pregação. Se eu pudesse, eu pregava só bênção. Se eu pregava só vitória, só alegria. Mas não é assim, porque a palavra do Senhor é uma palavra que corta para os dois lados. É uma palavra de bênção, porém é uma palavra justa. Muitas das vezes é uma palavra de amor, mas é uma palavra que cobra. Oh, eterno e poderoso Deus. E se quisermos ser abençoados, não tem como, não tem como. Eu e você ser abençoados se não formos obedientes. A palavra do Senhor nos diz e nos ensina a todo momento que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu encerro por aqui. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor Jesus.